Uma pergunta para instigar a nossa mente e fazer uma trilha de reflexão. Qual é o valor que você tem no banco ultimamente? Qual é o teu saldo bancário? O quanto você tem de aplicações financeiras? Tenho certeza que você sabe disso muito bem. Você acompanha isso muito bem, porque você sabe que isso representa uma segurança para os tempos de intempéries na vida, para os tempos de adversidade. Como é bom nessa hora você ter uma reserva financeira para esses momentos que na vida podemos ter. Tão importante quanto isso, ter valores no banco, é ter valores na vida, valores pessoais, valores esses que nossos pais nos comunicaram, nossos professores, pessoas queridas que passaram pela nossa vida e deixaram aquela frase, aquele ensinamento que até hoje nós carregamos no mais profundo do nosso coração. Por isso convido você agora a lembrar das pessoas, familiares, amigos, às vezes até um colega de trabalho, que te deu aquela dica que você guarda até hoje, como um valor pessoal. E os nossos valores são aqueles princípios que nos ajudam a não nos perder no caminho. Como eu escutei hoje almoçando com uma família, essa pessoa me dizia: padre, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que em algum momento da vida, alguém iria me oferecer alguma coisa estranha. E essa pessoa me disse, com 14 anos, essa pessoa me ofereceu essa coisa estranha e eu recusei, porque a minha mãe tinha me ensinado, tinha me dito que eu deveria recusar, principalmente de amigos, entre aspas, que iriam me oferecer certas coisas. Tá aí a importância de nós termos valores pessoais, princípios que vão norteando o nosso modo de agir. Porque na medida que nós não temos valores pessoais, temos muitas possibilidades de ficarmos escangalhados na vida. E são os valores pessoais, aqueles que nossos pais nos comunicam, que vão nos ajudando ao longo da vida a funcionar bem, a não nos perdermos, a não vacilarmos. E assim, minha gente, Jesus também tinha essa preocupação com os seus discípulos. Jesus sabia que ele tinha pouco tempo. Sim, as escolhas que Jesus fizera, a missão que ele recebera do Pai, de comunicar, de anunciar a salvação, fez com que Jesus percebesse que o tempo de vida dele seria curto. E sendo assim, ele tinha muita clareza da importância de preparar os seus discípulos. Afinal, depois da sua morte, eram os discípulos que iriam continuar a sua missão. Então Jesus percebeu que ele precisava ser um mestre, precisava ser um mentor, ele precisava formar uma liderança forte, uma liderança sábia, ele precisava formar os seus discípulos. E Jesus, no evangelho de hoje, ensina para nós uma pedagogia de como preparar uma liderança, de como preparar discípulos, de como preparar sucessores. Jesus, nesse evangelho, faz 3 movimentos aqui nesse caminho pedagógico. Ele joga uma situação, expõe uma situação. Jesus compartilha a sua visão de futuro. E nessa visão de futuro ele diz: olha, eu vou ser entregue aos homens, eles vão me matar, mas no 3º dia eu ressuscitarei, eu irei vencer. Essa era a visão de futuro que Jesus tinha.
Visão esta que ele percebeu que seus discípulos não comungavam, não compreendiam. Como é que então, imaginando o pensar de Jesus, como é que eu vou entregar uma missão para esses homens, para esses liderados, que não conseguem ter um alinhamento do futuro deles com o meu futuro? Então Jesus, ao perceber isso, ao perceber que seus discípulos não estavam entendendo a sua visão de futuro, que pelo contrário, os discípulos estavam preocupados com outra coisa. Com outra coisa. Os discípulos estavam preocupados em saber quem iria ter privilégios nesse reino que Jesus iria inaugurar. Os discípulos estavam preocupados em querer saber quem seria o maior entre eles, quem ficaria à direita e à esquerda. Ou seja, Jesus percebeu que no seu grupo havia muita inveja, muita competição, muita rivalidade. E o que o líder Jesus fez, o que o mentor Jesus fez, o que o mestre fez, chamou eles: venham para cá que nós precisamos conversar. Jesus detectou um problema nos seus liderados, e no lugar de ficar escandalizado, deprimido, triste, querendo desistir de tudo, ele aproveitou essa situação para mudar a mentalidade dos seus liderados, mudar a mentalidade dos seus discípulos, incutir na cabeça dos seus discípulos uma nova ordem. E que ordem era essa? Ele diz: quem quiser ser meu discípulo, seja o último. Não busque o primeiro lugar, não busque território, não busque espaço. Pare com essa competição, pare com essa inveja entre vocês, pare com isso. Quem quiser ser meu discípulo, se coloque entre os últimos e sirva, se coloque a serviço. O que Jesus queria incutir na cabeça dos seus discípulos era o quê? Nada de ficar querendo ser melhor que os outros. Nada de querer ficar querendo ser melhor que os outros. Mas busquem ser melhor de si mesmo. Busquem ser melhor de si mesmo. Como? Através do serviço. É o serviço que ajuda a gente a ser uma versão melhor de nós mesmos. E ele usa o exemplo das crianças. Traz as crianças, tragam elas aqui. As crianças precisam de ajuda. Quem ajudar uma dessas crianças, quem ajudar aquele que precisa, estarás ajudando a mim. Minha gente, gravemos bem esse ensinamento de Jesus. Jesus nos ensina aos seus discípulos e a nós também, que o cristão não é aquele que busca ser melhor que os outros, porque isso é alimentado pela inveja, principalmente, por uma cobiça desmedida, uma ambição desmedida, desenfreada. O que Jesus convida os seus discípulos é que cada um possa ser o melhor de si mesmo. E mais uma vez eu digo, para a gente ser o melhor de si mesmo, é se colocar a serviço, é ajudar os outros, é adquirir profundidade. Porque quando eu busco território, quando eu busco espaço, eu vou passando por cima dos outros. E quando eu busco ser melhor, o melhor de mim mesmo, eu busco profundidade, eu busco servir os outros. E assim, eu sou cada vez mais uma versão melhor de mim mesmo. E é isso que Jesus queria para os seus discípulos. Ele queria essa mentalidade. E assim, eu convido nesse momento, cada pai, cada mãe, a perceber que você também tem uma missão. Você tem uma missão. Você é um líder. Quem é o líder da tua casa? É você. Pai, é você, mãe. Quem são os teus liderados? Quem são os teus discípulos? Os teus filhos. Como você está nessa mentoria de preparar o teu filho para a vida? Digo logo, você tem pouco tempo também. Não é porque você vai morrer não. Também não sei, né? Não é por isso não. É porque essa geração Z+,
não sai de casa para casar. São poucos aqueles que saem de casa para casar na igreja. A maioria sai de casa para juntar os panos e viver junto. Mas tem um grupo dessa geração Z+, e aqui tem o apoio do Padre Charles, que até incentiva, que quando esse jovem quer estudar, inclusive fora da cidade, e papai e mamãe têm uma retaguarda financeira, o que o padre diz? Vai-te embora. Arruma tua mala e vai-te embora. Logo, você papai, você mamãe, só tem 17 anos para formar o teu filho. Porque ele vai embora. Vai embora. Então lembre-se, você recebeu de Deus uma missão de preparar o teu filho, de incutir na cabeça desse jovem valores. Lembre-se, que tipo de pai esse jovem vai ser? Que tipo de mãe ele vai ser? Você está preparando isso? Não como outrora, que preparava as meninas para serem costureira, para ser do lar. Hoje as meninas não querem mais isso não, e está certo. O menino tem que estudar, tem que vencer na vida para não ficar dependendo de marido. E você está preparando a sua filha, o seu filho, para quando tiver família, saber conduzir uma família? Como você está como mentor na tua casa? Como está a tua mentoria? Como está a tua capacidade de liderar e dar exemplo, de comunicar valores para os teus filhos? Deus precisa de você. Deus precisa de você para que as famílias do futuro não sejam famílias escangalhadas. E a forma das famílias do futuro não serem famílias escangalhadas é você formar esse jovem para ser uma versão melhor de você, pai. É de você ajudar a tua filha a ser uma versão melhor de você, mãe. Esse é o teu papel. Assim fez Jesus. Vocês farão milagres ainda maiores que os meus. Então eu diria para você, pai, para você, mãe, aqui: chegou a hora. E a hora é agora de você pedir para Jesus: Jesus, me ajuda a não me escandalizar com a minha família, a não me escandalizar com meus filhos quando eles aprontarem, mas a perceber que é aí que meu filho está precisando de ajuda. No lugar de você nessa hora ficar ali revoltado com seu filho, com a sua filha, é ali que o teu filho está precisando de uma mentoria, é ali que teu filho está precisando de crescer. Então aproveita. Jesus fazia isso. Ele aproveitava a revelação dos seus discípulos para perceber que era ali que ele deveria agir. Era ali. Se os discípulos eram egoístas, invejosos, Jesus colocou na cabeça deles que de agora em diante eles deveriam ser pessoas de serviço. Coragem. Deus conta com você. Deus conta com você para que esse filho, essa filha, tenha vontade de um dia ter uma família. Que esse filho, essa filha tenha vontade um dia de casar na igreja. Chegou a hora de você preparar os teus filhos para quando você não estiver mais entre eles, a mentalidade não seja de brigar por herança, mas de partilha de bens. Volto a dizer, está na hora de você levar muito a sério a preparação dos seus filhos para a vida, para quando você não estiver mais entre eles, eles possam lembrar do papai e da mamãe que preparou a gente para esse momento, não para a gente brigar pela herança. E não precisa ter muito dinheiro não. Às vezes é um bem, pequenininho, um bem insignificante, mas quando a mentalidade é dessa, brigar. Mas que você prepare os seus filhos para quando você não estiver mais, a mentalidade seja de quê? De partilha dos bens.